Hebreus capítulo 12 e verso de número 14. Nós estamos falando sobre santidade já há algumas semanas. Nós precisamos nos santificar para que possamos estar sempre preparados para o toque da trombeta. Amém? Diz assim: segui a paz com todos, diga comigo, e a santificação, sem a qual, diga, ninguém, fala para o teu irmão e aponta esse teu dedo para eles, olha, ninguém verá o Senhor. Amém. Amados, quando nós lemos esse texto, ele termina com uma afirmação. E a afirmação desse texto, ele diz assim, que sem santificação, ninguém verá o Senhor. O texto, ele está afirmando que para que possamos nos encontrar com o Senhor, há necessidade de um exercício de santificação. Todos os dias nós precisamos olhar para as nossas ações, olhar para os nossos corações. Nós precisamos estar vigilantes para que possamos avaliar a nossa atitude diante da igreja, diante da sociedade e diante da nossa casa. Essa avaliação, amados, ela é uma avaliação pessoal, segundo o conhecimento que há em cada coração, através do estudo da palavra, através da escola bíblica dominical, através da EBL, pois a Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, amados, a santificação é o exercício diário para que nós possamos estar preparados todos os dias para nos encontrar com o Senhor. A Bíblia diz, amados, na parábola das 10 virgens, nós vemos ali duas situações. A primeira situação, nós vemos 5 mulheres que estavam preparadas para o encontro do esposo. E a Bíblia diz que havia outras 5 mulheres que também estavam ataviadas, preparadas para encontrar com o esposo. Mas essas 10 mulheres, 5 delas, elas carregavam o óleo que simboliza a presença do Espírito Santo na vida delas. As 10 mulheres, elas conheciam a verdade, elas estavam com a menção, a esperança de encontrar com o esposo. Todas elas nutriam no coração a expectativa de chegar nas bodas. Mas nós vamos olhar para o texto e entender algumas lições. Primeiro, das 10 mulheres, apenas 5 estavam vigilantes e preparadas. Diga, vigilantes e preparadas. Apenas 5. As outras 5, elas eram educadas na palavra,
elas tinham o conhecimento de Deus, mas elas não estavam preparadas. Elas estavam, como alguns textos, algumas traduções diz, loucas, nécias. Elas não tinham a consciência de que a qualquer momento elas poderiam encontrar-se com o esposo. Então elas conheciam o esposo, elas conheciam como se preparar para encontrar com o esposo, mas esta não era a preocupação delas. Então entenda, apenas das 10, apenas 5 estavam o quê? Vigilantes. Apenas 5 estavam o quê? Preparadas. As cinco preparadas, havia o quê? Óleo em suas lamparinas, que o óleo simboliza o quê? A presença do Espírito Santo. Ou seja, essas 5, elas oravam, elas jejuavam, elas buscavam a presença de Deus, elas seguiam a palavra, elas estavam vigilantes e preparadas para ao encontro do esposo. Mas 5 estavam loucas e despreparadas, mesmo, diga comigo, conhecendo a verdade. Amém? A terceira lição que nós tiramos dessa parábola, a Bíblia diz que quando elas se encontraram com o esposo, olha aí, entenda, quando elas se encontraram com o esposo, as virgens insensatas, elas pediram um pouco de azeite para as suas lamparinas. Elas pediram um pouco da santidade do Espírito Santo. Nos dá um pouco de azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Apagadas. E sabe o que nós entendemos desse texto, dessa parte? Que é impossível você transferir santificação. É impossível você, ao impor as mãos, você transferir a santificação. A santificação, ela acontece no coração do homem quando ele aceita Jesus e ele segue fielmente a palavra do Senhor. A santificação, ela não é comprada, ela não é outorgada por ninguém. A santificação, ela é uma vivência diária com o Espírito Santo, vigilante, orando, jejuando, observando os nossos corações para não pecar contra o Senhor. Então essa preparação, ela é individual. Você não pode chegar na casa da profeta e dizer: olha, eu estou fraco, eu vim aqui para orar pela minha vida, para que eu possa ser mais santo, para que eu possa ser impactada. Não, a santificação é uma estrada diária, todos os dias, vigiando, orando, observando a palavra, para que você possa verdadeiramente viver uma vida de santidade. Então, das 10, 5 viviam uma vida de santidade. As outras 5, elas estavam no mesmo ambiente. Elas sabiam da mesma profecia da vinda do esposo. Elas estavam com a palavra na mente, mas elas não exerciam a palavra, ou seja, elas não
colocaram em prática, porque elas não vigiaram e não sabiam a hora que o esposo viria. Então elas não estavam preocupadas em encontrar com o esposo. Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, nós podemos fazer essa distinção. Nós podemos olhar para os nossos corações e para as nossas atitudes e avaliarmos em qual classe nós estamos vivendo, em qual âmbito espiritual nós estamos vivendo. Se nós estamos buscando diariamente a santificação ou simplesmente nós estamos vivendo a nossa vida segundo a nossa própria expectativa, não obedecendo a palavra, não andando em santidade, não buscando a presença de Deus, só vindo para o culto como uma obrigação. Eu vou porque eu fui convocada, eu estou aqui porque é uma obrigação. Não entrou no templo com o coração aberto para ouvir e sentir a palavra de Deus na sua vida. Está aqui meramente como espectador. Então nós temos a capacidade de avaliarmos a nossa fé. Nós temos a capacidade de avaliarmos a nossa intimidade com o Senhor. Nós temos a capacidade de avaliar se estamos andando em obediência, em santidade. Se nós estamos andando em obediência e santidade, esteja certo que você verá o Senhor. Diga para o teu irmão: você está em obediência, você está em santidade, então você vai ver o Senhor. E tem muita gente, amados, que pensa que está vivendo em obediência e em santidade, que acha que sabe mais do que o pastor, mais do que o supervisor, mais do que os nossos líderes, que pensa que pode tudo. Mas não. Nós falamos aqui na segunda-feira retrasada, nós falamos aqui que tem muitos que andam sob o domínio da carne. Tem muitos aqui que falamos que muitos que andam segundo o desejo da própria carne, fazendo a vontade da carne, subjugado à vontade da carne, e não estão subjugados à vontade do Espírito. Esses que estão subjugados aos desejos da carne, mesmo conhecendo a Deus, mesmo aceitando a Jesus, mesmo estando aqui, e muitas das vezes até ceando, mas vive uma vida de engano a si mesmo. E a Bíblia fala em louco, na palavra das vidas, nécias, porque conhecem a palavra, mas andam em pecado diante de Deus, e acha que está tudo normal, e acha que está tudo certo, correto. E eu te digo que a Bíblia diz: sem a santificação nós não iremos ver o Senhor. E o que é a santificação? É você estar preparado, ataviado, aleluia, obedecendo a palavra no teu coração, para não pecar contra o Senhor e separado deste mundo vil. Nós falamos sobre a carne, falamos sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus,
Deus tinha inúmeros projetos na vida de Davi, mas Davi caiu na sua carnalidade, pagou um preço terrível. A Bíblia diz que a espada do Senhor caiu sobre a sua casa, sobre a sua família, os seus filhos foram assassinados, foram mortos. Por quê? Porque ele se deixou se levar pelos seus desejos carnais. E ele achava que estava tudo normal. Ele achava que estava tudo certo, até chegar o profeta Natan. E confrontar o seu pecado. Então, tem muita gente que está assim, como Davi. Está lá, é crente, servo de Deus, mas está ali alimentando uma vida dúbia, uma vida pecaminosa, achando que Jesus não vem buscar a igreja, como as loucas, achando que não precisa buscar o Espírito Santo, achando que não precisa obedecer a palavra, achando que pode viver segundo os seus preceitos, a sua experiência, a sua forma de servir, de acordo com seus próprios desígnios e seus próprios desejos. Mas não. Nós temos a marca de Cristo em nossas vidas. Aleluia. A santificação, eu estou olhando hoje, orando hoje às 6 horas. É difícil, mas com o telefone, tem que jogar o telefone fora assim que. E algo falou no meu coração, diz: olha, falar para o meu povo. Eu até notei aqui que a santificação é uma veste que nós precisamos estar usando para que o mundo veja em nós a luz. Aí eu falei, veste, como veste? A carnalidade não pode estar nas nossas vestes. A cobiça, ela não faz parte da nossa vida. Sabe por que a cobiça, a carnalidade, elas não são características de quem é santo? É porque a Bíblia diz que a carnalidade e que a cobiça são pecados. E nós que temos a mente de Cristo temos que entender que nós temos que lutar contra a nossa carne, lutar contra a cobiça, para que a cobiça ela não seja um instrumento de intimidade nossa. Nós temos que rejeitar, porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, verso 17, diz assim: não cobiçarás a casa, não cobiçarás a mulher, não cobiçarás o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu jumento. A Bíblia está dizendo que a cobiça é pecado e nós não podemos cobiçar aquilo que não é nosso. Mais baixo um pouco, tá, mano? Nós não podemos cobiçar aquilo que não é nosso. E se essa cobiça ela estiver presente em nosso coração, ao você olhar para o irmão, ao você olhar para alguém, e esse sentimento de cobiça, ele adentrar o teu coração,
você tem que clamar o sangue de Jesus. Dizer: Senhor, eu não quero sentir esse sentimento, porque esse sentimento, ele conspira contra a santidade que há em nossos corações. E eu não posso dar asas a esse sentimento, porque ele não vem do Senhor. E eu preciso me libertar desse sentimento, da carnalidade, da cobiça, porque não vem de Deus. E tem muita gente, amados, que está cobiçando coisas que não é sua. O texto diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Quantas vezes você olha para o teu irmão que está sendo abençoado pelo Senhor, depois de muitas lutas, de muitas batalhas, você olha para ele e vê ele abençoado. Aí já nasce no teu coração um sentimento de cobiça. Não é sobre casa. Há pessoas que, quando sobem para louvar ao Senhor Jesus, jejuam, oram, buscam a presença de Deus, e quando vem cantar aqui, há a manifestação do Espírito Santo, e aquele coração que não busca a santidade, olha para o altar e vê a glória de Deus através de alguém, e nasce um sentimento de cobiça no teu coração. Muitos irão olhar para o trabalho que está sendo realizado nas duas áreas e vão sentir o quê? Cobiça. E essa cobiça, ela não vem da influência do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Isso vem da nossa natureza pecaminosa. E se você cultivar essa natureza pecaminosa, eu quero te dizer que o Espírito Santo vai se afastar de ti. O óleo do Espírito Santo não vai estar na tua lamparina. Você não vai ouvir o toque da trombeta. O esposo não vai te conhecer. Por quê? Porque você não está buscando a santidade. Nós precisamos todos os dias estar dizendo ao Senhor: não permita que nenhuma arma maligna, nem um sentimento que não venha de ti possa inundar o meu coração, mas blinda o meu coração contra toda a influência carnal, para que eu possa me apresentar diante de ti em santidade. A Bíblia diz que em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, eles venderam lá uma propriedade, mas eles olharam para o dinheiro e a cobiça invadiu o seu coração. A Bíblia diz que havia uma unidade na igreja primitiva, havia uma submissão, as coisas eram comuns. A oferta que eles iriam dar era colocada aos pés dos apóstolos para que eles pudessem se abençoar os necessitados. Eles olharam para aquela atitude e eles queriam a glorificação de ser alguém que demonstrava ter um coração voltado para a liberalidade. Eles olharam e perceberam e viram uma oportunidade para dizer que eles que havia no seu coração amor por aqueles que estavam sofrendo. E eles venderam e reteram parte, e só deram uma parte, e reteram. Aí quando eles chegaram ao pé dos apóstolos, ao pé de Pedro,
quando eles devolveram a sua contribuição, Pedro olha para ele e diz assim: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Entenda. A cobiça foi uma flecha colocada por Satanás no coração de Ananias e de Safira, para que ele mentisse para Pedro. Não foi a sua vontade pessoal, não foi a sua atitude, não, foi uma ação maligna. Por quê? Porque no coração deles havia já o intento mau. Agora entenda, quem tem legalidade aberta na sua carne, na sua carnalidade, entenda uma coisa: o inimigo, o diabo, vai te influenciar para que esta guerra que você trava todos os dias contra a tua santidade, o adversário vai lutar para que você seja perdedor nas suas fraquezas. Qual era a fraqueza de Ananias e Safira? Era contra o dinheiro. E Satanás vai lá e domina o coração deles para que ele mentisse para Pedro, mas eles são desmascarados. Por quê? Porque havia no seu coração abertura para o diabo influenciar e levar eles à morte. E eles permitiram que o diabo trabalhasse contra a sua santidade, e eles caíram na sua armadilha. E tem muita gente assim. Estão na igreja, lutando contra a sua carnalidade, mas são frágeis. Todos os dias, muitos são invadidos em seus pensamentos carnais, e o diabo está levando muitos a cair nas suas fraquezas. Ananias e Safira poderiam resistir e serem verdadeiros para Pedro, mas o diabo, ele dominou o coração deles. Eles conheciam a verdade, eles estavam no templo, aquela congregação, havia manifestação do Espírito Santo, os cegos viam, os aleijados andavam, havia a bênção do Espírito Santo sobre aquela igreja, havia um Pentecoste poderoso, mas mesmo assim havia corações que não estavam firmes no propósito que Deus havia estabelecido para aquela igreja. Todos os dias há uma investida do adversário contra as nossas fraquezas, enchendo o coração, furtando o nosso coração, pelejando sobre as nossas fraquezas, para que venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus e perdermos nas nossas guerras espirituais. Trazendo o que trouxe esse exemplo, trouxe divisão no meio da igreja, trouxe o que? Não foram submissos ao seu líder. Hoje nós falamos assim: gente, está aqui a igreja, nós precisamos ir nessa direção. Essa direção, ela é perfeita, ela é agradável. Essa direção, nós vamos conquistar essa cidade. O discipulado vai influenciar multidões. Nós iremos, aleluia, ganhar almas para Cristo. Mas no meio da congregação
Há aqueles com o coração de Ananias e Safira, que eles ouvem a palavra do líder, mas eles resolvem fazer a sua própria decisão, a sua própria vontade. Pedro falou para olha, tu não mentiste a mim, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui. A mentira não foi para Pedro, a mentira foi para o Espírito Santo de Deus. Mesmo Ananias e Safira olhando e vendo Pedro no púlpito, mas atrás de Pedro estava o Espírito Santo de Deus, que é dono dessa igreja, que é dono dessa igreja, que é dono dessa causa, que está conosco nessa peleja, que está conosco todos os dias, levando a bandeira do Evangelho, aleluia, em todas as áreas, em todas as congregações. Há um grito de liberdade dizendo: precisamos nos santificar, e para santificar precisamos crucificar nossa carne. Sabe por que Ananias e Safira, eles não obedeceram e tentaram enganar a Pedro? Porque primeiro, eles viam milagre naquele lugar. Eles viam o coxo se levantar e andar. Eles viram Pedro sair da prisão. Eles viram sinais e maravilhas. Mas mesmo assim o coração deles não era convertido. Por quê? Porque eles andavam segundo a sua própria visão, o seu próprio querer. Eles não se submetiam à palavra do apóstolo Pedro. Não, eles queriam viver segundo a sua própria visão, segundo a sua própria vontade. A sua própria vontade. E quem anda segundo a sua própria vontade, Deus não tem responsabilidade com ele, porque nós precisamos nos curvar diante dele e viver segundo a dependência dele, e dizermos aos quatro cantos, aleluia, que ele vive em nós e ele comanda a nossa vida e a nossa casa, aleluia. Nós precisamos entender que somos propriedade dele e que a nossa vontade tem que estar subjugado à vontade dele, e na vontade dele nós seremos abençoados. Há um versículo aqui em Deuteronômio, capítulo 28, que todo mundo conhece, que esse versículo, ele diz assim, Deuteronômio capítulo 28, que todos conhecem, que fala bem assim: se nós obedecermos fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente, diga a todos, os seus mandamentos, que hoje vos dou, o Senhor teu Deus os colocará acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e os acompanharão, e vocês, se vocês obedecerem a seu Deus. A bênção não está na desobediência, a bênção está na obediência ao comando de Deus. É simples, amados. A direção é essa.
O discipulado é esse. A missão é essa. E você vai dizer: não, para mim não. Eu tenho 20 anos de crente e nunca foi assim. Eu quero dizer para você que hoje você não sabe a grande dificuldade que passamos aqui. Aqui os irmãos sabem, a Michele está ali dentro. Todos os dias, Miranda, é uma multidão de coisas que precisamos fazer. São 28 construções. Das 28 nós temos 4 subsedes. É som, é uma tendinha que eu acordo assim, digo: Senhor, é só Tu hoje. É só Tu. Todos nós, os pastores, todos os dias eu digo para ele, das terça-feira: olha, hoje nós estamos passando por tribulações e lutas. Hoje nós estamos gestando uma grande igreja para impactar essa cidade. Hoje nós precisamos chegar naquele alvo que está lá. Hoje nós vamos sacrificar. Hoje não temos dinheiro para os nossos filhos, mas eu quero dizer a vocês que nós vamos obedecer, que nós vamos caminhar nessa direção. E nós vamos chegar lá. E quando chegarmos lá, nós vamos ver, aleluia, esta igreja pujante, esta igreja crescendo. Haverá santidade em nosso meio, haverá unidade, e nós seremos um. Não haverá divisão, e aqueles que dividirem serão envergonhados. Porque essa obra não é minha. Não é do pastor Miranda. Quem somos nós? Somos apenas vasos de barro frágeis. Não é a minha vontade. Não estou ganhando dinheiro. Não é a minha. Não é um projeto pessoal. Não é um projeto do Gessilei. É um projeto da igreja de Cristo. E quando projeta a vontade do todo, que é a vontade do Senhor, não é um projeto pessoal. Não temos dinheiro, mas nós temos fé. Ananias e Safira, eles estavam vivendo em uma igreja aonde o Espírito Santo descia, mas mesmo assim o coração deles não foi transformado. Não foi transformado. Na primeira oportunidade, eles tentaram trazer divisão. Eles tentaram trazer dissensão. Eles tentaram trazer a soberba, a ganância. Por quê? Porque eles eram crentes. Eles conheciam a Deus, mas não havia temor no coração deles. Então não adianta ser crente, não adianta ter o nome de crente sem ter temor e buscar a santificação. E nesta noite eu quero que você curva a tua cabeça agora. E eu quero que você faça essa análise do teu entendimento. E pergunte para Deus, pergunte para Ele, qual classe de crente você é hoje? Qual classe você compõe a igreja?
se é aquele que busca a santificação diária, todos os dias, ou aquele que está na igreja, mas já deixou a santificação e vive a desobediência, vive a carnalidade, vive segundo a sua própria visão, não obedecendo aos seus líderes, não obedecendo ao pastor, vivendo a sua vida segundo a sua própria ilusão, ao seu próprio prazer, esquecendo que somos propriedade exclusiva do Senhor. Aonde você se encontra nesta multidão que aqui está hoje? Aleluia. Onde você está nessa multidão? Qual a sua atitude? Qual a sua atitude? Aleluia. Qual a sua atitude? Será que você tem andado vivendo os prazeres carnais? Será que a cobiça, ela faz parte da tua vida? Será que você tem andado em desobediência diante de Deus? Será que você tem obedecido aos seus líderes? Será que você tem dito, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim? Aleluia. Quem pode dizer: Cristo vive em mim? Se Cristo vive em mim, ei, o teu vaso está cheio de azeite. Se Cristo está aí, a tua lamparina está alumiando a estrada, você sabe onde quer chegar. Se Cristo está aí, o teu coração está cheio de paz. Se Cristo está aí, você tem obedecido aos seus líderes. Se Cristo está aí, aleluia, você está sentindo agora o fulgor do Espírito Santo na tua vida. Recebe agora. Aleluia, 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 aleluia. Se Cristo está aí, aleluia, aleluia, o Espírito Santo está pujando, está palpitando, Ele está te incentivando a orar mais, a jejuar mais, porque a tua vasilha, a tua lamparina está cheia de azeite.